Oi, gente, graça e paz. Estamos na nossa segunda semana de leitura do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E lendo o capítulo 26 de Gênesis, eu comecei a meditar sobre crise. Como a crise gera um movimento em nós. Esse capítulo 26, ele fala como foi a trajetória de Isaac antes dele receber a bênção, a promessa que estava sobre seu pai Abraão. E antes dele receber, a gente vê como Deus age, como Deus faz. Ele nunca nos entrega algo sem antes nos tirar do nosso lugar de conforto, sem antes nos forjar, nos preparar para receber aquilo que vem dele. E o capítulo ele já começa falando sobre crise. O capítulo ele já fala que houve uma fome terrível na região, e como já havia acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac se movimentou porque houve fome. Provavelmente, certamente, Isaac não se movimentaria, não mudaria, não seria forjado se não tivesse essa crise que o forçasse ele a se movimentar. A crise força decisões, força que a gente saia do lugar, força que a gente faça perguntas, questionamentos que a gente não faria se estivesse tudo bem, se tivesse tudo no tempo de conforto. Nos capítulos anteriores, a gente vê que Isaac é o filho da promessa, ele é o menino do sacrifício do Monte Moriá, ele se casa com Rebeca. Em todos esses episódios, ele estava presente, mas em todo o tempo Deus falava somente com Abraão. Ele herdou a promessa, mas ainda não tinha vivido o seu encontro com Deus. Depois do início dessa crise, depois que ele se movimenta, a gente pela primeira vez vê Deus falando diretamente com ele e ali se inicia a sua jornada espiritual. As crises nos alinham com o propósito de Deus para as nossas vidas, porque elas geram em nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de rota, de planos, de prioridade. Mas às vezes a crise chega e a gente fica parada, esperando esse tempo de escassez, esse tempo de fome passar. Muitas vezes a gente acha que a solução dessa crise é o outro, é a mudança no outro e não a mudança em nós, quando na verdade a decisão de mudança tem que vir de nós. Versículos seguintes, a gente vê que mesmo depois de Isaac ter se movimentado, ter ouvido a voz de Deus a primeira vez, ele repete o mesmo erro de seu pai, ele mente a respeito de Rebeca, quando os homens perguntaram a respeito de Rebeca, ele diz que Rebeca era sua irmã. E eu aprendo que até a gente chegar no caráter que Deus quer de nós, vai demandar passarmos por situações que geram medos, inseguranças, dúvidas. Seguindo o texto no versículo 12, a gente vê que mesmo num cenário de fome, de escassez, Isaac foi lá, plantou, e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. O texto diz que naquele mesmo ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente, adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos, que os filisteus o invejaram. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac se retirasse daquela terra, porque ele se tornou poderoso demais para ficar entre eles. Embora Isaac é o filho da promessa, a bênção de Abraão estava sobre ele, Deus o tornou próspero e poderoso, porque quando a crise veio, ele decidiu não permanecer onde ele estava, ele se movimentou e se movimentou de acordo com a vontade de Deus. E nos versículos seguintes, a gente continua acompanhando a jornada de Isaac, e agora a gente vê os conflitos por causa dos poços. Isaac abriu um poço, eles fechavam. Isaac abriu outro poço, e eles diziam que eram deles. Até que chegou um momento que Isaac abriu um poço e ninguém discutiu por isso. E Isaac disse, finalmente o Senhor criou aqui um espaço para prosperarmos nessa terra. Deus poderia ter falado, Isaac, vai lá naquele ponto, abre um poço lá que ninguém vai te atrapalhar, mas não. A gente vê um processo acontecer até Isaac chegar no lugar, no ponto em que ele tinha que chegar. Durante esse período de conflito por causa dos poços, Isaac já era um homem muito poderoso, ele já tinha muita influência, mas ele não usou dessa força para brigar por causa disso. Ele decidia cavar outro poço em outro lugar, e assim foi por várias vezes. E nisso a gente aprende que o espaço que Deus quer para nós não é conquistado brigando. Eu creio que isso gerou muita maturidade em Isaac. Nos versículos seguintes, a gente vê os frutos de tudo isso. Deus reapareceu para Isaac e reafirmou ali a sua promessa. E Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Talvez a sua jornada hoje seja cavar, ceder, perder, cavar de novo, mas eu aprendo aqui que Deus usa de cada crise para nos tornar mais parecido com o que Ele quer, para nos entregar o que Ele tem para nós.
E em seguida, aquele homem, Abimeleque, que expulsou Isaac das terras porque Isaac tinha se tornado rico demais, poderoso demais, voltou, procurou Isaac para fazer uma aliança com ele, dizendo: claramente vimos que Deus é contigo. E aqui a gente nota a maturidade de Isaac, porque Isaac não cobrou um pedido de desculpas, não cobrou reparações, mas Isaac recebeu esse homem com um banquete. Talvez a sua jornada hoje seja cavar, ceder, perder, cavar de novo, mas aqui eu aprendo que Deus usa cada crise, cada poço para nos direcionar, para nos forjar para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E essa é a minha reflexão de hoje a respeito do capítulo 26 de Gênesis. Espero que tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha também. Fica com Deus.